Depois do jantar, é que vem a célebre passagem que é o tema central da nossa discussão. Pedro vai finalmente ter o seu nome chamado de volta pelo Senhor. Jesus vai se virar para Pedro e vai fazer a mesma pergunta 3 vezes, não é? Que todo mundo já sabe. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E a gente às vezes fica assim perguntando, por que Jesus ficou perguntando isso para ele tantas vezes, né? O que será que ele queria saber? O que será que Jesus queria saber para perguntar? E aí vem uma boa pergunta, né? Jesus pergunta para quê? Ele fez outras perguntas outras vezes. Quando ele perguntou para o doutor da lei, o que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Ele sabia ou não sabia a resposta? Sabia. Quando ele disse para os seus discípulos, inclusive Pedro no meio, quem me tocou? O que ele queria? Que a mulher dissesse, fui eu, Senhor, porque ele sabia quem foi. Quando as várias pessoas que ele curou se aproximavam dele, como por exemplo Bartimeu, que disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele perguntou para Bartimeu, o que tu queres que eu faça? Por que essa pergunta aparecia? Será que Jesus não sabia o que ele queria? Ou seria para movimentar as pessoas para um momento psicológico de reflexão? É o mesmo motivo pelo qual Jesus permitiu que aquela mulher adentrasse com um vaso de alabastro e derramando o seu conteúdo se debruçasse sobre seus pés, beijando e enxugando com os cabelos. Tudo é momento terapêutico. Quando ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele não quer saber se Pedro ama, ele não está com dúvida. Não, eu vou perguntar de novo, ver se tu tem certeza. Não, é para mover Pedro de dentro dos mecanismos de culpa. Fala o que tu sentes, Pedro. Eu vou te dar a oportunidade de você falar. É igual a gente quando vê um filho que está com um problema em casa, você diz, meu filho, vem cá, está tudo bem com você? Essa pergunta, na verdade, ela está querendo que o outro se abra, que a pessoa fale. Quando ele vai colocar para Pedro, Pedro, tu me amas? Não é para saber o que já é sabido, mas é para que se tenha a possibilidade de verdadeiramente nós sermos capazes de verdade de nos expormos, de nos colocarmos. Pedro estava sentindo necessidade de dizer, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então, as perguntas são exatamente para oportunizar ao outro o seu momento de cura. É um mecanismo extraordinário para permitir com que o seu interlocutor fizesse contato com o seu eu profundo. E a pergunta é repetida exatamente para que a cada vez que ela é repetida, a gente pense mais profundamente naquilo que está sendo perguntado. Só que tem uma coisa muito interessante nas respostas que Pedro dá e na sequência da história. É que quando Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. As nossas traduções em português dizem que Jesus teria dito, apacenta as minhas ovelhas. Mas não é. Não é. Quando a gente consulta o grego, não é o que está escrito lá. O que está escrito
no grego é uma coisa diferente. No grego está escrito a seguinte frase em grego: Voske ta arniamum. Voske ta arniamum não é apacenta as minhas ovelhas, é outra coisa. Para quem conhece Esperanto, em Esperanto o que está escrito é pasto miai ŝafidojn. A palavra árnia que aparece nesse texto não é ovelha, é cordeirinho. É aquele animal pequenininho que nasceu da ovelha, os frágeis, os pequeninos, os indefesos. Então, na primeira pergunta que Jesus faz a Pedro, se ele o ama, quando Pedro diz que sim, ele diz: apacenta os meus cordeiros, cuida dos frágeis. A segunda pergunta é feita: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí vem uma segunda recomendação para Pedro, que também não é apacenta as minhas ovelhas. A palavra em grego que está dito lá, troca o verbo. Em vez de ser o verbo voske, que é apacentar, fazer o trabalho do pastor, é outro verbo, é poimaine, que não é apacentar. Poimaine é cuidar, tratar. É quando você trata de alguma coisa, quando você cuida. Como ontem, nosso querido Haroldo estava falando que tem duas coisas diferentes. Então, poimaine não é apacentar, é cuidar. Então, poimaine tá, aí sim, agora sim, nós temos a palavra ovelha, que é provatamon. Agora sim, poimaine tá provatamon. Cuida das minhas ovelhas. E não fala para apacentar, fala para cuidar. Então ele pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E o Pedro então se entristece, porque era a terceira vez que ele perguntava, e ele diz de novo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí sim, na terceira vez, a frase é essa mesma. Agora sim, voske ta promanamon. Ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Como se existissem três recomendações diferentes. Os cordeirinhos, os frágeis, os pequenos, os que ainda não têm condição de se tratar por si mesmo, apacenta. Apacenta. E a gente fica imaginando, e até ontem Haroldo estava comentando sobre isso, que apacentar é só levar para o campo, ficar andando. Não é isso que a gente encontra no Antigo Testamento.